Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular. E nesta aula de hoje, eu estou aqui com vocês para falar de um tema que ele é super importante para nós nos encontrarmos dentro desse contexto social em que vivemos e compreendermos um pouco mais da dinâmica da sociedade e dessa malha social da qual nós fazemos parte. Portanto, hoje nós vamos trabalhar sobre a compreensão do que é cultura e também falar um pouco dos tipos de cultura, a definição e os tipos de cultura que são mais propagados na sociedade, e aí estamos falando da sociedade brasileira. Então vamos lá. Começando a nossa aula falando sobre o que é cultura. O que John Locke e David Hume falam sobre cultura? Observe que esses dois pensadores, eles vão falar que cultura é todo o conhecimento que decorre das experiências. Eles trazem esse contexto que a partir das experiências que temos com aquilo que nos cerca, nós vamos então definindo o que é cultura. Mas, continuando, temos o Voltaire e o Kant. Voltaire e Kant também eles falam sobre o que é cultura. E na definição que eles trazem de cultura, eles já tornam um pouco mais abrangente, falando que cultura ela faz parte de todo o processo de aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento moral e racional da sociedade. Nesse contexto, precisamos, não dá tempo nós discutirmos aqui o que é moral, mas quando falamos desse aspecto moral, desse aperfeiçoamento moral, estamos falando das normas que regem a sociedade. Essas normas, elas podem ser normas escritas ou podem ser somente normas que fazem parte da tradição. Quando nós falamos de normas escritas, falando de legislação, um exemplo clássico é que nós, o chamado homem civilizado, se sairmos desnudo na rua, é um atentado ao pudor. Então, infligimos uma norma, né? Isso inflige a moral social. Então, não podemos fazer isso. Já em alguns povos e etnias e povos indígenas, principalmente aqueles que estão vivendo no seu habitat natural ainda, que são poucos os povos, mas existem algumas etnias ainda que elas vivem no estágio bem mais primitivo, em detrimento dos demais que foram afetados diretamente pelo o homem branco ao chegar aqui no Brasil. Então, lá para eles não tem problema. Não tem, para eles não fere a moral social, porque eles estão vivendo dentro de um aspecto social e cultural, e por que não dizermos político, da sua etnia, do seu grupo social. E prosseguindo, nós temos o que Rousseau vai definir aqui como cultura. O Rousseau, ele diz que a cultura, para ele, é definida como a bondade natural, a interioridade espiritual e a solidariedade espontânea. O que isso significa, essa bondade natural? Ele vai dizer, então, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Partindo de um princípio que faz um link com a psicologia do desenvolvimento, tanto Vygotsky quanto Piaget vão trabalhar sobre isso, eles criam até aquela categoria da ZPD, a zona proximal de desenvolvimento, que as pessoas, os indivíduos, eles vão se desenvolvendo a partir das experiências, do contato com o que está à sua volta. E aí o Rousseau diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, e ele vai definir a cultura aqui como sendo essa bondade natural, esse aspecto de que o homem age na sociedade sem ter um posicionamento que podemos classificar aqui como um posicionamento etnocêntrico, né? Ou um posicionamento de maldade. Dentro desse aspecto que o Rousseau está tratando aqui, ele fala
a interioridade espiritual. Veja que o Rousseau ele traz, nesta definição de cultura, faz um chamamento para um outro aspecto interessante, que faz parte da vida cotidiana das etnias e dos grupos sociais, desde os primórdios até os dias atuais. Quando se fala da espiritualidade interior, faz um chamamento para um aspecto que é muito utilizado no contexto da antropologia também, que é a compreensão de que as comunidades, os grupos, as etnias, desde a sua origem, desde os mais originários, eles possuem uma fé. E essa fé os conduz a um estado espiritual de aceitabilidade à superioridade de um ser, o qual chamamos de Deus, e dentro dessa superioridade, dessa bondade interior, ou seja, a interioridade espiritual, nós encontramos, inclusive, na religião, quando estudamos também aí as metodologias das religiões, do ensino das religiões, vamos encontrar essas categorias de homem como o ser trino, de espírito, alma e corpo, e aqui essa bondade natural, bondade espiritual, interioridade espiritual, desculpe, o Rousseau traz como sendo essa parte de que nós chamamos de alma, que é a parte do sentimento, das emoções, onde nós somos capazes de nos alegrar, de nos entristecer. Então, isso, dentro de um contexto já teológico, diz-se que é a alma, partindo do princípio do homem trino. O corpo, esse invólucro que nos envolve, que envolve a estrutura óssea, a alma, essa parte dos sentimentos, que é onde temos as emoções, inclusive a divina do sobrenatural, e nos faz o chamamento para o espírito, que seja a parte divina, que volta para a divindade que o criou. Né? E aí fala da solidariedade espontânea, ou seja, que nós precisamos ser solidários uns com os outros, porque dentro desse aspecto de solidariedade, nós vamos nos encontrando e vamos desenvolvendo, inclusive, esses aspectos da bondade natural, da interioridade espiritual. E veja que aqui também tem um princípio que depois vai fazer parte lá da Revolução Francesa. Não estamos trabalhando em história, né? Estamos falando um pouco sobre cultura, mas fazendo esse link com diversos momentos e pensamentos que fizeram parte da vida da nossa sociedade, da história, evidentemente. Quando se fala o lema da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Então, aqui está falando da solidariedade espontânea, ou seja, aquela em que o sujeito se sente despertado interiormente, a interioridade espiritual, em fazer o bem, fazer uma ação para ajudar o seu próximo, ser solidário, mas sem ser forçado. Tá? Vamos à frente ver o que diz Edward Taylor. Né? Edward Taylor ele vai classificar, ou seja, categorizar a cultura aí como sendo todo completo, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Logo, veja que aqui entra todos os aspectos que fazem parte da vida do ser humano e todas as experiências e todos os adereços possíveis e os adornos possíveis que vão fazendo parte da vida do homem em sociedade, mas que não vieram com o homem ao nascer. Alguns autores vão classificar a cultura como sendo tudo aquilo que agregamos à nossa vida e que não veio conosco quando nascemos. Então, daí, tudo que agregamos passa a ser cultura. E o Edward Taylor ele traz esse significado de cultura com essa abrangência também, quando ele fala aqui de ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Dentre os tipos de cultura,
que o tema da nossa aula vocês observaram, que é a definição de cultura e tipos de culturas, nós temos aí a cultura de massa. Quando falamos da cultura de massa, temos aí a ideia de cultura de massa que ela afirma a existência de uma produção cultural industrial. Logo, quando se fala em cultura de massa, nós estamos falando de um tipo de cultura que ela está para alimentar o sistema capitalista. Porque dentro dessa cultura de massa se produz uma cultura onde a sociedade, a massa, passa a ser consumidora. E aí este consumo vai alimentar a indústria capitalista. Vou dar um exemplo. Naquela novela que passou, foi ao ar, Laços de Família, vocês lembram da Capitu? A Giovanna Antonelli, que fazia o papel da Capitu, aquela menina que teve, aquela mocinha que teve um filho e teve que, inclusive, pelas circunstâncias, se tornar uma garota de programa para poder sustentar o seu filho e os seus pais, que já eram idosos. Então, quando a Capitu apareceu na novela com aquela braceleta, que era grande, tomava aqui o punho, praticamente o punho todo, tinha dourada, tinha prateada, né? Logo, uns 15 dias após, mas a braceleta da Capitu virou febre. A população inteira, a massa passou a utilizar a braceleta, porque estava passando na novela, a Capitu estava utilizando. Isso é um exemplo de como essa cultura de massa ela alimenta o sistema capitalista, né? Prosseguindo sobre a cultura de massa, nós temos aí que é fruto do movimento da massificação cultural e de produção de elementos culturais para satisfazer os anseios de um mercado capitalista, reafirmando a minha fala anterior, de vender tais produtos e utilizá-los para a propagação de um ideal de vida capitalista e consumista. Vamos prosseguir aqui falando agora de um outro tipo de cultura, que é a cultura erudita. Dentro do significado de cultura erudita, nós encontramos que essa cultura diz respeito justamente ao plano da escrita e da leitura, do saber universitário, dos debates, das teorias e do pensamento científico. Logo, veja que a cultura erudita, pelo próprio nome, da erudição, já faz uma distinção que fica nítido, que é para um público que tem conhecimento científico, que tem poder aquisitivo, que faz parte de uma aristocracia. Vamos prosseguindo, o Tomasi, ele nos traz algo importante sobre a cultura erudita. E ele fala que, ao pensarmos em cultura erudita, imediatamente nós concluímos, né, que seus produtos fazem parte de uma elite política, econômica e cultural, que pode ter acesso ao saber associado à escrita, aos livros e ao estudo. Portanto, é uma cultura que faz jus às pessoas que têm mais instrução, poder político e poder econômico. Eu, dificilmente, não, muito embora seja um sonho, mas fazer parte ou visitar uma galeria de arte no Museu do Louvre não é tão acessível assim para a maioria de nós, pobres mortais, né? Isso faz parte, uma visita a uma exposição lá no Louvre significa dizer que é a pessoa que tem condições financeiras de custear suas despesas para chegar até lá, né? Ou assistir um show do Luciano Pavarotti, né? Uma apresentação do Luciano Pavarotti, também não é para todos os pobres mortais, considerando que agora fica difícil assistir porque ele já se foi dessa para outra, né? Mas quando ele era vivo, que anunciava uma vinda dele, uma turnê dele que passava pelo Brasil, aí 6 meses antes dele chegar, já os ingressos tinham esgotado,
porque as pessoas que tinham poder aquisitivo já tinham adquirido esses ingressos, né? Na cultura erudita, está à disposição da elite social. Veja também que ela é observada nas artes plásticas, na música, na literatura. O acesso à cultura erudita ele é facilitado para a aristocracia. E o que isso acontece? Sob o argumento de ser um produto de intensa investigação, ou seja, é um produto resultado de conhecimentos teóricos, conhecimentos científicos que vai atender às pessoas que têm poder aquisitivo. Aqui um exemplo, o Picasso. Quando o Picasso faz esse autorretrato, e temos aqui esta imagem da maternidade, são obras que são, inclusive, o autorretrato é uma das obras mais, dentro do acervo da produção de Picasso, uma das obras que chamou mais atenção, classificado como uma das obras mais importantes da sua produção artística, né? E a maternidade também. Então, para nós, que não entendemos tanto da arte, olhamos assim, às vezes até achamos que não está tão atraente à vista, né? Mas para os amantes da arte, os amantes e membros e consumidores da cultura eruditas, eles acham fantástico, né? Vamos prosseguindo aqui, a Mona Lisa e o Homem Vitoriano, que é de Leonardo da Vinci, também são exemplo de produções que faz jus à cultura erudita. E a cultura popular? Nós temos aí que a cultura popular ela é a expressão que caracteriza aí um conjunto de elementos culturais que são específicos da sociedade de uma nação ou de uma região. Como vamos entender essa cultura popular? Ela é parte fundamental aí do processo de socialização do homem, uma vez que o torna um ser social. Mas ainda sobre a cultura popular, para entender como os grupos se organizam na sociedade, precisamos compreender o que é cultura e como ela pode ser decisiva, aí, principalmente no entendimento das peculiaridades de cada grupo ou de cada sociedade. Como a cultura vai interferir, inclusive, na organização, no modo de viver, no modo de ser e na visão de mundo da sociedade. Na cultura popular também, a maioria da cultura popular ela é transmitida oralmente. Veja que a cultura popular é de uma tradição oral. E nessa tradição oral, geralmente não, ela acontece vindo dos mais velhos, que vão passando de forma oral para a sociedade, para as gerações futuras e para as gerações presentes, mas ela vem sempre dos mais velhos. A cultura popular ela surgiu aí graças à interação contínua entre as pessoas de regiões diferentes e à necessidade do homem se enquadrar ao seu ambiente, né? Nós, dentro de um contexto, aqui no Tocantins, nós temos algumas festividades que dizem respeito à cultura popular. Mas pegando aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos algo que faz jus à cultura popular. A cultura popular é uma cultura que ela não faz distinção de status social. Ela aceita as pessoas de qualquer status social. O carnaval, por exemplo, ali na Sapucaí, no Rio de Janeiro, nós temos desde os grandes intelectuais e os artistas renomados que estão fazendo parte dos desfiles, mas temos também a senhorinha que mora lá no morro, que é diarista, que também está fazendo parte da mesma festa. O carnaval, por exemplo, nós podemos tê-lo como uma cultura, a expressão da cultura popular. Ainda sobre a cultura popular brasileira, ela é caracterizada por diferentes categorias culturais, que são causadas aí pelo regionalismo. Na cultura popular brasileira é possível verificar as variações na música, na dança, na gastronomia que ocorrem e que são próprias de cada região do país.
Veja que a música, nós temos a música sertaneja, temos a capoeira, temos o folclore, a literatura de cordel, que é assim, uma representação típica do Nordeste, o samba, eles são elementos importantes da cultura popular brasileira. Aqui um exemplo, essa imagem, ela nos traz aqui uma festa que ocorre aqui em Taguatinga, que é representada aí dentro da cultura popular daquela cidade, onde estão presentes os cristãos e os mouros para chamar a atenção todo aquele movimento que aconteceu na história na época das cruzadas, que não temos o tempo suficiente para discutirmos sobre isso. A festa do boi em São Luís do Maranhão também é uma expressão da cultura popular, que ela agrega pessoas de todas se formos chamar classe social, de toda a estratificação social do Estado e, por que não dizer, do Brasil. Aqui nós temos um exemplo da cultura popular nordestina, na Paraíba, não? Onde nós temos ali, em Campina Grande, a maior expressão, e inclusive Campina Grande é considerada como a capital, a capital da festa junina, momento em que ocorre com mais frequências aí as quadrilhas. Não? A cultura de massa, voltamos para compreender um pouco mais sobre a cultura de massa, para falar sobre como ela se formou e como esse vocabulário da teoria crítica ela se forma dentro desse processo da teoria crítica, uma massificação cultural inautêntica. Por que inautêntica? Porque ela é uma cultura que é transitória. Veja que todos os anos a própria mídia cria elementos para vender esses produtos que faz jus à cultura de massa. Todos os anos tem, inclusive, os desfiles para dizer e indicar qual é a cor que vai ser utilizada aquele ano, qual é o calçado o modelo de calçado que vai ser mais utilizado, e aí as pessoas correm para estarem de acordo com o que está prescrito para aquela temporada inverno-verão. Um ano é o laranja, outro ano é o verde, outro ano é o listado, é o tecido de bola. Então, isso faz parte dessa cultura de massa, né? Aqui nós temos o fruto de um movimento de massificação cultural, de uma produção de elementos culturais para satisfazer os anseios do capitalismo, já falamos sobre isso, e vamos apresentar aqui, rapidão, para vocês, como essa cultura de massa ela se propaga, né? Nós temos aqui a indústria do cinema, é claro que os atores e atrizes, dentro desse processo da cultura de massa, eles trazem elementos nas vestes, na fala, nas roupas, e isso propaga a cultura de massa, né? Os meios de comunicação, como o primeiro jornal, aí em 1833, passou a propagar a cultura de massa com mais fervescência. O cinema também ele é digamos, um transmissor em potencial da cultura de massa. Aqui a fotografia. Antes de existir a fotografia, as pessoas tinham os quadros, contratavam um pintor para ficar lá, às vezes, um mês para produzir uma peça, um retrato de alguma figura, de algum sujeito da alta sociedade. Com a fotografia, não, isso já passa a ser algo mais rápido, e não só de um sujeito, mas pode, ao mesmo tempo, fotografar a família inteira. Então, ela propaga essa cultura de massa. O fonógrafo, em 1877, as pessoas que ouviam a música, para ouvir, teria que ir presencialmente. Agora, com o fonógrafo, ele já pode, inclusive, comprar um disco e ouvir essas músicas, continuar ouvindo essas músicas na sua residência, e isso passa a propagar essa cultura de massa. O rádio, aí em 1900, também é um dos meios de massificação e de propagação dessa cultura de massa. E a televisão, que surge em 1926, ela vem assim fortemente para propagar a cultura de massa. Bom,
Não é que estes meios de comunicação de massa, eles alimentam só a cultura de massa, eles também propagam outras culturas, mas a cultura de massa com mais eficácia, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje e desejamos para vocês ótimo estudo, uma excelente aprendizagem e nos encontramos aí nas nossas próximas aulas. Tchau, pessoal!